Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Hernani Freitas, né? Estou aqui mais uma vez para nós conversarmos um pouquinho sobre história, né? Nós temos que perceber o quanto a história é importante para nós, nas nossas vidas, para o nosso conhecimento, né? E espero que vocês estejam gostando das nossas aulas e nós vamos caminhando junto e aprendendo junto, né? Então, bora lá, pessoal dos sétimos anos, né? Vamos bora lá. Hoje nós vamos falar um pouco da escravidão. Nós vamos falar um pouco da escravidão, né? Vocês estão vendo aí de fundo duas mãos negras amarradas com uma corrente, escravizadas, né? É isso mesmo. Aqui no Brasil, nós tivemos mais de 3 séculos de escravidão, né? E ainda existe muito racismo, e ainda existe muitas pessoas que ainda congregam muito ódio da raça negra. Isso é tudo muito feio, é tudo muito estranho, porque 70% da nossa população tem sangue negro nas veias. É o país que tem mais negros fora da África, é o Brasil. Então nós não temos, não existe aqui no Brasil, é, não existe aqui no Brasil é, condições de falarmos porque nós não temos uma raça pura, né? Então é importante nós valorizarmos a cultura negra, nós valorizarmos aquilo que nós aprendemos, as nossas comidas e tudo é tudo muito importante. Bora lá, vou compartilhar com você o conteúdo dessa semana, tá bom? O conteúdo dessa semana que foi organizado pelo professor Felipe Reis, e vocês sabem, né, que a narração é minha, professor Hernani Freitas. Bora lá falar, então, na aula 4950, né, aula 49 de 2020, nós vamos falar, então, do conceito de escravidão, né? Olha, a escravidão é um regime que é considerado no qual homens e mulheres são forçados a executar trabalhos, tarefas sem receber nenhuma remuneração em troca. E além disso, as pessoas escravizadas ainda são maltratadas. As pessoas escravizadas são abolidas, são deixadas de lado a sua liberdade, não têm a liberdade de ir e vir, né? Elas não podem fazer nada. Então, elas eram consideradas propriedades dos senhores de escravos, né? Elas podiam ser compradas ou vendidas, trocadas como se fossem mercadoria. Muito triste isso, né? Muito triste isso. Então, esse tipo de mão de obra foi usada aqui no Brasil, e em diversas partes do mundo. Nós não podemos generalizar, porque não foi só aqui no Brasil, e quem traz essa escravidão para cá, quem traz o africano para cá, são os europeus, depois de tentar escravizar os índios, né? Em algumas sociedades, na Idade Média, usou-se também a escravidão, né? Atualmente, o regime escravagista é ilegal. Aqueles que forçam as pessoas a trabalharem, aqueles que forçam as pessoas a trabalhar sem remuneração, é crime. Se vocês souberem de alguma coisa, chame a polícia. Isso é crime, tá? Não pode ser praticado. Em algumas sociedades mais distantes, os escravos eram legalmente definidos, né, definidos como um produto. Olha que terrível, né? Os preços modificavam conforme as condições físicas, as habilidades profissionais, idade, sexo, a procedência, o destino, né? Então, quando nós falamos em escravidão, nós estamos falando, é difícil não pensarmos, né? É difícil não pensarmos nos europeus que superlotavam os porões dos navios negreiros ou navios tumbeiros, né? Ou navios tumbeiros que traziam da África para o Brasil. Esses navios chegavam, ora em Recife, ora em Salvador, ora no Rio de Janeiro, né? E vinham para cá, para a América.
A escravidão na África. Lá na África também acontecia escravidão? Sim, acontecia escravidão. A escravidão. Dizer que a escravidão é só do homem branco, que só o homem branco escravizava os africanos, isso é mentira. Porque os próprios africanos brigavam entre si, as tribos brigavam entre si, e eles escravizavam uns aos outros, vendiam para os portugueses, vendiam para os espanhóis, como se fossem escravos, né? E se um escravo tivesse filho e tivesse descendente, ele também seriam escravos. Eles também seriam escravos. Então era muito complicado. E as negras, as escravas, elas viviam para reproduzir. E quanto mais reproduziam, mais elas rendiam dinheiro para o senhor de escravo, o senhor de engenho, né? O tráfico, esse tráfico nós chamamos de tráfico negreiro, foi o tráfico de escravos que era praticado no Brasil colonial, no Brasil colônia, quando o Brasil era colônia de Portugal, né? Eles tinham como origem a costa africana, né? Tinha lá a Costa do Marfim. Os principais povos que vieram para cá foram os bantus e os sudaneses, mas vieram outros, né? Iam gente para cá da Costa do Marfim, via gente para cá da Uganda, de Angola, de vários países africanos vieram aqui para o Brasil. E trouxeram muita cultura para nós. A cultura negra é riquíssima, a cultura negra é muito bonita, né? E essas principais características, as principais características desse tráfico era praticado pelos comerciantes portugueses, isso dava muito dinheiro, tá? A principal forma da obtenção desses escravos era os comerciantes portugueses ofereciam ao chefe das tribos africanas objetos que eles não tinham, né? Espelhos, roupas, escovas, fumo, cachaça, né? Em troca dos africanos. E aqui eles eram vendidos por altas fortunas, tá bom? Existe, porém, existem também comerciantes de escravos que eram capturados, que eram capturados no laço, né? Que eram capturados no laço. Então, o tráfico de escravos era muito lucrativo, lucrativo demais. Os escravos eles são transportados para o Brasil nos porões dos navios negreiros, mais conhecido também como navio tumbeiros. Por quê? Porque morria muita gente no caminho. Essas pessoas morriam, eram jogadas no mar. Eles não viam a luz do dia por muitos dias, entre 45 e 50 dias. Eles ali mesmo, eles faziam suas necessidades, ali mesmo eles comiam, dormiam todos juntos, todos abarrotados. E eles tinham uma refeição só diária, né? E eles jogavam a água lá de cima para refrescar. O calor devia ser imenso, né? O calor devia ser imenso. Então, o fim do tráfico negreiro acontece no Brasil com a Lei Eusébio de Queiroz, tá? O fim do tráfico acontece a partir de 1850, mas vai ser só em 1888 que a princesa Isabel, que foi uma das primeiras mulheres no poder, que era regente do trono brasileiro, filha de Dom Pedro II, em 13 de maio de 1888, que vai abolir a escravidão no Brasil. Mas até hoje ainda existe um certo preconceito, como eu disse para vocês no começo. Esse preconceito precisa de acabar, porque todos nós somos iguais, todos nós somos humanos, todos nós somos seres humanos. E é muito feio o preconceito, o racismo, é feio demais, né? O mercado de escravos, esses escravos africanos, eles são trazidos para cá, como eu já disse para vocês, nos navios tumbeiros, né? No Brasil colonial, e os principais mercados era para o Nordeste, para a produção de açúcar, para o sistema cafeeiro, né? E também para as Minas Gerais, lá para as minas de ouro aqui das Minas Gerais, né? Então, geralmente, o preço era muito caro, o valor variava das condições físicas de cada um, idade, sexo, mas era muito caro o valor desses negros, desses africanos que aqui chegaram, né? E quando eles eram comprados, eles eram levados por seu dono até a localidade onde iam trabalhar e viviam nas senzalas, né? Viviam nas senzalas. No Brasil era costume dos senhores pegar pessoas,
separar as famílias, pai, mãe e filho, e pegar gente de localidades diferentes para eles ficar mais difícil a comunicação. Mas nós temos aí muita coisa que nós podemos aprender, por exemplo, a capoeira, a culinária, né? O dendê, a feijoada, os derivados do milho, né? A pamonha, o curau, as pimentas que foram trazidas com eles, né? O quiabo e muitas comidas gostosas que foram trazidas com os africanos para cá. E também tem as suas religiões de matrizes africanas que eles eram impedidos de praticar aqui no Brasil por causa da religião católica, né? Mas é tudo cultural, é tudo muito bonito e nós temos que valorizar tudo isso, tá bom? Olha, espero que vocês tenham aprendido bastante. Se quiser, volte lá, reveja o nosso vídeo, né? Entra aí no meu canal do YouTube. Se você puder se inscrever aí no canal, melhor ainda. Se puder dar um like, vai ficar super legal, né? Então, vocês vão fazer, tá aqui as referências que o professor Felipe colocou, que você pode pesquisar mais, se interessar pelo assunto. E tem aqui as atividades, né? As atividades que você vai copiar no seu caderno, vai responder e vai enviar ao seu professor. Então, ó, não deixe seu professor falando sozinho, não. Dá um ok, fala para o seu professor que você está participando, tá bom? Não esqueça de enviar o trabalho do terceiro bimestre. Então, responda tudo certinho. Tenho certeza que você vai tirar de letra e vai ser muito legal, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Espero que você tenha entendido o assunto. Se não entendeu, pergunte para o seu professor. Tenho certeza que ele vai ter um enorme prazer em responder para você, tá bom? Um grande abraço, ó. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.